Bom dia, tudo bom? Eu sou a Mariana, sou coordenadora de curadoria e participação aqui do Museu Judaico. Obrigada pela presença de todas, de todos, nessa manhã meio fria e chuvosa. Hoje a gente começa nosso terceiro dia das Jornadas Judaico-Amazônicas, as migrações judaicas no norte do Brasil. Queria agradecer, fazer alguns agradecimentos, agradecer nossos patrocinadores, Instituto Cultural Vale, Santander e Gera Amazonas. Inclusive, a gente está hoje com o Álcio. Obrigada pela presença. Agradecer Elias, Arié, Eric, por terem aceitado o nosso convite e virem, né, o Elias do Rio, o Arié daqui de pertinho mesmo, e o Eric de Parintins, para essa nossa conversa. Ontem, eu não sei quem que estava aqui, mas a gente teve duas conversas que falaram bastante sobre o movimento migratório, né? Então, desses judeus, às vezes solteiros, às vezes em família, que saíram principalmente do Marrocos e vieram para a região norte, foram para as capitais, foram para os interiores. Passamos um pouco pelas histórias familiares também. E hoje a nossa ideia é que a gente possa, agora que a gente já entendeu um pouco como foi esse movimento, que a gente possa pôr uma lente no como esses imigrantes influenciaram e foram influenciados pela cultura, pela política, pela economia local dos lugares que eles ficaram. Então, a gente convidou 3 super especialistas para falarem um pouco desses aspectos para a gente. Antes de passar a palavra, eu vou apresentá-los. Cada um vai falar por um tempo e a gente vai abrir para as perguntas no final. Então, Arié Wagner é antropólogo, formado pela Universidade Federal do Pará, mestre em língua hebraica pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisador, visitante na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde desenvolveu o doutorado A Mão e a Luva, Judeus marroquinos em Israel e na Amazônia, similaridades e diferenças na construção das identidades étnicas. Como artista visual, atua no ateliê Infinitas Cores e possui trabalhos no acervo do Museu Nacional de Arte Naif e no Museu de Arte do Rio, e painéis nas paredes internas do Museu Judaico de São Paulo. Até quando vocês saírem, vocês vão poder ver aqui à esquerda, perto do nosso painel de vidro, quem pintou foi o Arié. Elias Salgado, cofundador do projeto Amazônia Judaica, é diretor do Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, do Congresso Internacional de Estudos Sefaraditas e da editora Talu Cultural. É pesquisador associado do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaico do IFIX, o FRJ. Representante do Conselho de Pesquisa do Center for Research and Archives on the Judaism of Northern Morocco e coordenador de vários projetos de pesquisa. É autor de História e Memória, Judeus e Industrialização do Amazonas e de 4 livros de crônicas, entre eles Divido Sim, mas só em parte. Eric Nakanomi, professor de artes visuais da Universidade Federal do Amazonas, atua na área de teoria e história da arte, com foco na cultura popular e em festas da região amazônica, principalmente o Boi-Bumbá de Parintins, e suas mais variadas representações. Mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integra os grupos de pesquisa VIA, Visualidades Amazônicas, e Estilo e Artes Visuais na Amazônia. É o atual presidente do Conselho de Artes do Boi Caprichoso de Parintins. E só antes de passar para o Arié, acho que vocês perceberam, né, que o Eric fez uma gentileza de trazer um presentinho do Boi Caprichoso. Depois ele pode explicar mais o que tem na sacolinha. Obrigada, Arié. Bom dia. Eu gostaria de dizer, antes de qualquer coisa, que é um imenso prazer estar aqui no Museu Judaico participando dessa programação, né? Quem me conhece, os amigos do museu, Dr. Sérgio, sabe que eu tenho uma ligação aqui com o museu que já vem de longas datas, desde a pintura dos tapumes, né? Acompanhei de perto a construção, a realização desse sonho,
e estar aqui hoje falando sobre os judeus na Amazônia é, para mim, uma honra muito grande. Muito obrigado desde já. Eu queria começar, né, pedindo licença para vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica para a gente poder contextualizar o assunto que eu vou abordar. Eu vou abordar o ritual de Mimuna. Para quem não sabe, a Mimuna é o encerramento da festa de Pêssar, da Páscoa judaica, e os marroquinos costumam celebrar a Mimuna. Na verdade, é uma manifestação preponderante da etnicidade marroquina, e hoje eu vou falar um pouquinho, né, desse ritual para vocês. Só que antes disso, como é que eu cheguei nesse ritual de Mimuna, né? Como que, na verdade, é essa abordagem. Quando eu comecei a trabalhar com judaísmo da Amazônia no meu mestrado, eu fui muito bem encaminhado pelo Centro de Estudos Judaicos da USP, né? A professora Marta Toppel, ela antropóloga também como eu, e ela disse, olha, vamos dar um direcionamento antropológico, uma abordagem antropológica para esse assunto, né? Muito já foi feito na área da historiografia e nós vamos direcionar, né? Tem muito trabalho de memória, né? E muitos trabalhos de memória que a gente chama na antropologia de memória celebrativa. Os grupos étnicos, eles se autocelebram, né? Se autocomemoram ou constroem suas memórias dessa forma. E ela disse, olha, vamos tentar sair um pouco desse escopo. Então, no mestrado, eu resolvi fazer uma revisitação naquele trabalho dos judeus, de parte do trabalho dos judeus da Amazônia, o qual vem aparecendo as fotos aqui do Sérgio Zales desde o início dessa jornada. Então, eu peguei alguns municípios do Pará que tinham sido contemplados por essa visita do Museu da Diáspora, e eu tinha muita curiosidade de saber, e tinha também muitos boatos nas capitais a respeito dessas comunidades do interior, desse pessoal que ficou para trás. Então, ao invés de seguir a mesma linha que geralmente ocorre do estudo dos judeus, da vinda do Marrocos e tal, eu resolvi fazer uma abordagem mais atualizada, mais contemporânea, e eu parti para revisitar isso, né? Mas só revisitar aquela coisa, oi, bom dia, tá aí? Tô. Ah, você está vivo? Tô. Não, então eu reli o texto do Veltman e resolvi checar quem era que estava vivo, quem era que estava morto, quem é que... E mais, grande pulo do gato, qual a noção que essas pessoas espalhadas por esses municípios tinham do judaísmo? Qual a relação que elas mantinham com o judaísmo? Que jeito que eles davam para se manter, de alguma forma, ligado ao judaísmo, ou não, né? Tem um caso, um rapazinho que apareceu aqui desde o início, ele aparece nas fotos aí com o pai, o Max Fima, com o livro de Yom Kippur, o crucifixo atrás. Então eu entrevistei o Max, já estava velho, e o menino que está atrás na fotografia. Aí ele me respondeu assim, eu acho que é Abraham Fima, em Alenquer. Ele disse assim, como que você... eu admiro muito. E qual a sua ligação com o judaísmo? Como que você consegue manter alguma ligação com o judaísmo? Ele disse, olha, o máximo que eu consegui foi frequentar uma igreja adventista do sétimo dia. Então, nessa revisitação, quer dizer, então foi o que eu chamei de ressignificações do judaísmo na Amazônia. Terminado esse trabalho, eu fui agraciado com uma bolsa sanduíche em Jerusalém. E eu tinha o plano de fazer, então,
um estudo a respeito das comunidades oficiais. Eu tinha feito uma amostra a respeito dessas comunidades periféricas, desses judeus, dessas identidades periféricas. Eu não vou dizer comunidades porque eram casos pontuados, espalhados. Então, dessas etnicidades periféricas mediante ao judaísmo oficial, eu digo, tá bom, no doutorado eu vou estudar oficialmente as comunidades organizadas de Belém e Manaus. E aí surgiu essa oportunidade de fazer a Bolsa Sanduíche em Jerusalém. E aí eu e a Marta resolvemos ampliar esse escopo. E disse, vamos fazer uma comparativa, né? Em vez de estudar só as comunidades oficialmente, eu percebi uma dicotomia, que você ser judeu marroquino na Amazônia, você é branco, você faz parte de um grupo étnico que em menos de meio século conseguiu galgar um lugar na elite local, né? E se comparado com outros grupos migratórios, é um tempo relativamente curto de inserção numa elite. Tá? E ser judeu marroquino na Amazônia, você ser letrado, é você fazer parte de uma elite, né? Muito embora o que prepondere essa ideia do judeu caboclo e também muito de querer fazer uma abordagem mais contemporânea, justamente um pouco desconstruir essa imagem idealizada, porque sempre nas capitais houve um esforço muito grande de se normatizar o judaísmo, de se conectar o judaísmo com outra coisa e com as demais correntes, o sionismo, com outras coisas, e é muito complicado o entendimento do judaísmo na Amazônia se você fica preso nessa imagem do judeu caboclo, né? E aí, então, eu resolvi partir desse pressuposto, que a grande maioria, ser judeu da Amazônia, você ser branco, em comparação com a população local, não era a imigração mais desejada. O judeu marroquino, ele não era tido como branco, ele não era cristão e ele não era agrícola. Mas, na Amazônia, ele passou a assumir uma identidade de branco. Em alguns momentos, né, passou a assumir atividades agrícolas. Em alguns momentos, por vontade própria ou por pressão, uma identidade cristã. Foi falado aqui durante essa jornada da necessidade de uma certidão de batismo para muitas coisas, né? Então, só que você ser judeu marroquino na sociedade israelense, depois da grande imigração do Marrocos em 1950, né, Israel é criado em 48, em 1950 aportam 270 mil judeus marroquinos em Israel, num estado de ideologia sionista, branca, né, europeia, e existe o que a gente chama na antropologia de um clash cultural, né, de um conflito intraétnico, né, de judeus entre judeus. É uma roupa suja que se lava em casa. E para o Estado de Israel, a recepção desses marroquinos, ela afetou em muitas esferas da sociedade, né? Desde a ação social, né, até atualmente, não tão atualmente, políticas de cotas, de inserção dessa esfera, dessa camada. Então, ser marroquino em Israel é você ser preto, é você fazer parte de um extrato social muito baixo da sociedade, né, que a sociedade israelense vive buscando maneiras de tentar corrigir essa discrepância, é uma coisa que ocorre no discurso do país, enfim, né? E aí eu vi, a partir dessa dicotomia, eu resolvi estudar os sinais diacríticos dessas etnicidades. Olha, na antropologia isso é muito controverso, porque as pessoas dizem que a identidade étnica não deve ser estudada a partir dos sinais culturais, porque eles podem ser substituídos ao longo do tempo e ao longo das circunstâncias.
Mas eu resolvi fazer o caminho inverso. Eu digo, não, eu vou... Sabe, o pessoal diz, o que é ser judeu marroquino em Belém? É Mimuna, é Fijuela, é Raquitia. O que é ser judeu marroquino em Israel? É mufleta, é cerimônia de rena, é mimona. E aí eu disse, então eu vou pegar cada um desses sinais diacríticos e eu vou estudar comparativamente como que se dão esses sinais diacríticos na Amazônia, onde os judeus são tidos como brancos, é a coisa que eu falei, e como que esses sinais diacríticos são desenvolvidos em Israel. Né? E aí a gente vai fazendo essa comparação, e através dessa comparação nós vamos buscando os dados históricos, também analisando o discurso, né, dos nossos interlocutores, e assim desenvolvendo uma outra abordagem sobre o judaísmo na Amazônia. Tá? Então, para dar um pouco de uma demonstração de vários sinais diacríticos que eu abordei, eu vou falar do ritual de Mimuna. Né? Então, como eu falei, a Mimuna é um ritual que é o encerramento do Pêssar. Como a gente chama na antropologia, é um ritual de inversão social, é um momento de catarse, né? E isso tem vários desdobramentos. Vamos, então, a esses desdobramentos. Antes de começar, eu queria falar que, assim, a Mimuna o nome Mimuna, né, da palavra em árabe, no Marrocos, sobretudo, significa fortuna. Tá? A Mimuna também ela aparece no inconsciente coletivo, ou aparecia, o que eu peguei nas literaturas em Jerusalém, como a figura de uma mulher velha, né? Tipo, sei lá, uma andarilha, né? E que também ela tem um sentido de senhora da caridade. Como um mito que se repete em várias sociedades, tipo do anjo travestido de andarilho, né? Enfim, de um ser divino que chega na casa das pessoas, né? Na aparência de pobre, na aparência de andrajo, mas na verdade, né, no caso do Marrocos, é a Lala Mimuna, é a senhora da fortuna, é a senhora da caridade. Né? Só que quando os judeus têm contato com essa nomenclatura, com esse mito, né, eles passam, dentro do escopo judaico, a Mimuna, eles tentam explicar a partir da raiz da palavra hebraica emuná, fé. Então eles fazem uma ligação, né, já que os grupos judaicos também estão se apropriando, né, desse mito, esse mito do Marrocos está dialogando, então na versão hebraica, a palavra Mimuna vem, né, de fé, de emuná, como dentro do escopo judaico geralmente é explicado. E aí a Mimuna consiste numa festa, né, no final, quando se encerra o Pêssar, o que a gente fala de quebrar o Pêssar, né? E aí então começam as festividades de Mimuna, que no Marrocos, como eu falei, era um momento de inversão social. E para mim, assim, eu quero ressaltar que está aqui nessa mesa, do lado do Eric, falando do caprichoso, falando de coisas coloridas, de manifestações populares na rua. Eu acho que tem tudo a ver assim, com a Mimuna, com o espírito da Mimuna. Né? Então, no Marrocos, os judeus, principalmente os sefaraditas, que eram mais ocidentalizados, era um dia que se vestiam com roupas árabes, né? Às vezes tinha um vizinho que se vestia de mulher e saía, porque a Mimuna ela consiste numa peregrinação de casa em casa. Então as matriarcas fazem a mesa carregada de significados que a gente vai ver daqui a pouco, e as pessoas vão
peregrinando, né, de casa em casa, desejando, né, festejando o final de Pêssah, o final de um período de penúria, né, de um período de escassez para um período de fartura. Aí a gente vai ver como essa fartura vai ser expressa através da simbologia dos alimentos. Tá? Então, mas além das mesas, tinha toda uma coisa no entorno, na rua, na vizinhança, no Meller, né? El Mala. aquela peregrinação, e as pessoas iam de casa em casa, comendo, e no meio disso tinha um intrudo. As pessoas se jogavam água, se jogavam farinha de trigo, se surravam com ramos de oliveira, porque tinha coisa de trazer o verde para dentro de casa, né, durante a mimuna. Essa aí você sai do deserto, então você leva ramos de oliveira, ramos de alecrim, e aí às vezes as pessoas se batiam na rua, então era um verdadeiro carnaval no Marrocos. E isso, consequentemente, uma marca tão preponderante dessa etnicidade, vai na bagagem. Vai na bagagem para a Amazônia e vai na bagagem para Israel. E aí que a gente vai começar a fazer essa brincadeira, né? E eu gostaria de iniciar, antes de passar as imagens, com uma coisa muito curiosa, um dito muito curioso que o seu Samuca Levi dizia em Belém. Perguntava assim: você sabe por que em Mimuna todo mundo se visita? Vai na casa de fulano, vai na casa de ciclano. Ele disse: quando o mar se abriu, pai se perdeu de filho, marido se perdeu de esposa, né? E aí depois levaram uma semana para se encontrar. E aí a Mimuna, mais ou menos, ela ressignifica isso, esse grande encontro. E eu achava muito curioso que essa ideia, né, ela perdurasse ainda na memória em Belém. Então, vamos começar agora. Ó, aqui é um jornal, uma manchete, um jornal israelense, né, com uma celebração de Mimuna. Aqui embaixo, uma matriarca marroquina segurando as mufletas. Ontem, a Anne esteve aqui, trouxe fijuela para todo mundo, que tem vários nomes também, né? No Marrocos, o fizuelos, né? E fijuela, em Israel, baclaua marrocai, e na Amazônia, frijuela. Eu acho que porque é frito, então o pessoal chama assim comumente de frijuela. Em Israel, a grande vedete, o símbolo do judeu marroquino não é a frijuela, é a mufleta, né? Tanto é que ela sai no jornal. No início da imigração marroquina, foi muito difícil para a sociedade israelense aceitar esse tipo de manifestação. No Estado sionista, onde se buscavam outros valores, então chega uma galera bem diferentona, animada, né? E resolvem, na frente do parlamento, na frente da Knesset: bora matar um carneiro, vamos fazer um churrasco aqui? E dava muita confusão. Chegavam na segunda-feira, né, nos serviços de assistência social em Israel para pedir mais recurso. Disse: olha, acabou o dinheiro do mês. Mas como acabou? Para todo mundo dar. E disse: mas teve a Mimuna, nós gastamos tudo, é assim mesmo, todo mundo dá o que tem, e agora a gente não tem dinheiro. Então isso no Estado de Israel era muito, muito complicado. Só que com o passar dos anos, né, e com a ideia do Mizug Agaluyot, o que é o Mizug Agaluyot? É a versão israelense da ideia do melting pot americano, ou, que nós temos aqui no Brasil, do mito das três raças, ou da mistura das raças, né? O Mizug Agaluyot é a mistura das diásporas. Então isso é uma coisa pensada
pelo Estado israelense desde a sua concepção, da mistura das diásporas. E aí, então, os marroquinos vão conseguindo galgar outras esferas sociais e isso vai se tornando uma coisa muito popular em Israel. Um grande arraial, né, com música, com brincadeiras, porque, assim, no Marrocos, a Mimuna consistia na peregrinação e no outro dia existia um piquenique. Né? As pessoas iam para um parque, geralmente iam para a beira de um rio, e as crianças faziam pequenos peixes, pequenas pessoas, e ficavam puxando na beira do rio, simbolizando aquela travessia. Né? Tinha uma série de brincadeiras de Mimuna que se fazia no momento recreativo no dia seguinte também, além da noite, no dia seguinte. E é o que se dá também em Israel. E com o passar do tempo, essa manifestação pública, e principalmente na frente do parlamento em Jerusalém, ela passou a ser um palanque. Então, infelizmente, eu não consegui as fotos, mas tem foto, por exemplo, das marroquinas dando banho de balas e doces no Bibi Netanyahu. Ele saindo do parlamento e elas despejando sobre ele uma bandeja de bombons. Né, que é também um costume marroquino muito preponderante. E aqui, uma mesa de Mimuna, no Moshav, em Israel, de uma família marroquina. Na Amazônia, geralmente, a erva que é colocada, o verde que é levado para cima da mesa, o pessoal chama de capim marinho, aqui chamam capim-cidreira, capim tem vários nomes. Né? Em Belém, particularmente, tinha no jardim da sinagoga e as mulheres iam coletar para colocar na mesa de Mimunas. Acabou se tornando de um costume, se tornou uma tradição. Em Israel, preponderante são as folhas de hortelã e de menta. Ali do outro lado vocês veem os ramos de trigo, simbolizando a volta do trigo. Uma vela, né, simbolizando as luzes. Aqui tem uma queará, né, uma tigela, a tigela da fartura. Nessa tem tâmaras, tem vagens verdes, tem ovos e farinha de trigo. Essa mesa, cada família tem a sua própria tradição, a sua própria maneira de preparar os seus próprios símbolos. Né? E aí, conforme a gente vai passando, aí vão aparecer várias mesas e várias simbologias que são recorrentes aí. Ressaltando que uma das características da etnicidade marroquina, do judaísmo marroquino em si, é o misticismo. Né? Então, a mística marroquina ela é uma coisa muito presente e ela é muito evidente nas manifestações étnicas desse grupo. Olha, aqui uma senhora marroquina, né, lá nos jardins do parlamento, vestida com roupas típicas, oferecendo mufletas para todo mundo. Como vocês podem perceber, uma bandeira de Israel atrás. Então, a coisa do que a gente chama, na antropologia, de uma coisa que era uma antiestrutura, e que depois ela vira parte da estrutura, ela é cooptada. E aí você vê a bandeira, né, uma coisa que nos primórdios da imigração era dicotômica do sionismo, do Estado, hoje perfeitamente alinhada com a simbologia nacional. Aqui, né, são os marroquinos dançando, né? É o pagodinho básico dos marroquinos. Os marroquinos alegram bastante a sociedade israelense. Aqui, são barracas, né, de brincadeiras, tiro ao alvo, as coisas, e percebendo um usando o maquipá e o outro usando o tarbuche, o gorro marroquino, para contextualizar, né, a festa, a ocasião. Aí aqui, nós já estamos em Belém. Né? Aqui a dona Clara Barcessar, descendente daquela família que apareceu ontem aqui, as fotos e tal. Na verdade, não, a família dela é Laluf, ela era casada com seu Isaac Barcessar. E ela segurando aqui a tigela da fartura, né? Aqui são os jovens de Belém, o movimento juvenil. Então, como é que isso se reconfigura na Amazônia? Os jovens, eles se reúnem numa caravana e eles vão de casa em casa
fazendo muito barulho pelas ruas de Belém, numa carreata com bandeiras de Israel, gritando, e assim, chega todo mundo de uma vez no prédio. Então tem tumulto, tem balde d'água também que os vizinhos jogam, e é aquela gritaria, e assim não dá uma hora, todo mundo sai e vai para outra casa. Ó, aqui os meninos preparando para entrar na carreata. Tá, essas fotos são antigas. Aqui eu coloquei Mimona, entre aspas, em Belém, porque assim, em Israel o pessoal costuma se referir como Mimuna. E na Amazônia as pessoas se referem como Mimona. E tem discussão, o pessoal bate o pé, diz que é assim, assim. Então vamos considerar também o discurso do interlocutor. Né? Todo mundo aí já casou, já tem filho, né? Mas segue a peregrinação. Aqui é uma coisa mais recente. Né? Isso aqui, a Iana, ela já introduz o traje marroquino, né, com essa comparação ali de Israel, uma coisa que tinha desaparecido. A gente faz a brincadeira, diz que é o fardão dela, da Academia Brasileira de Letras, e isso é uma coisa mais recente da introdução da indumentária. Né? Mas é isso, você vai ver na internet, vai para Israel, vê como é que as coisas se dão, e é a mola dinâmica da cultura. Ó, aqui mais uma tigela da fartura. Aqui, assim como tinha as brincadeiras no parque, ela fazendo um sorteio do mapa de Israel, e mais uma vez uma coisa que era dicotômica, né, que não tinha a ver com os movimentos sionistas e tal, mas aí ela falando de reforçar o caráter sionista do grupo. E aqui, para finalizar, é a massa, né, uma massa fermentando durante a noite toda, com moeda, significa que a parnassá daquela família vai crescer, e no meio ela colocou um peixinho, e isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu vou começar pela simbologia do peixe. O peixe, né, nessa iconografia, ele significa um amuleto contra o mal-olhado, porque o peixe ele não fecha o olho, ele nunca dorme, ele sempre nada para frente. O peixe significa fartura, então uma simbologia que é muito vasta. E por isso o peixe ele aparece em alusão ao mar vermelho, tudo isso. E durante muito tempo, como na Amazônia faz muito calor e por conta do que a gente chama de pitiu, que é o cheiro característico do peixe, não era convencional colocar um peixe em cima da mesa. Então, durante muitas e muitas gerações, esse peixe na mesa foi simbolizado por uma lata de sardinha coqueiro, que tinha um peixe em cima, e aí, nesse caso, a Iana já simbolizou com outro peixinho, né, colocou em cima da massa crescente, e para né, simbolizar todas essas coisas que eu falei, né, contra o mal-olhado, a vigília, né, o peixe que nada sempre para frente. Mas é isso, eu espero, através da análise dessa simbologia e dessa comparativa entre os judeus marroquinos na sociedade israelense e na Amazônia, né, ter ilustrado algumas coisas para vocês. Obrigado. Oi, gente, bom dia. É uma alegria receber esse convite, aceitar o convite, vir até São Paulo, né, em tempos de discursos coloniais, decoloniais, né, trazer pessoas do interior do Amazonas, para mim é um grande ato. Né? Nós estamos ali literalmente ilhados, né, e sabemos que economicamente é muito caro sair do estado, sair do interior e participar de um momento como esse é muito especial. Né? Diferente dos demais colegas da mesa, né, eu não sou judeu, não tenho descendência, mas vou falar do outro lado, né, de uma perspectiva de quem está do povo de Parintins e como é que se recebe, como é que se pensa e como é que o boi se incorpora tradições que hoje, né, reverberam a partir da sua brincadeira. A presença da comunidade judaica no Boi Bumbá de Parintins, né, antes da gente iniciar, é importante a gente entender também como é que é essa cidade. Né? É uma cidade, né, que fica localizada bem no meio dos caminhos entre Belém do Pará e Manaus. Né? Então, aqui eu trago apenas referências iconográficas para a gente se situar. Né? É uma cidade, né, que tem uma
uma tradição de porto, de passagem, né, muito grande e que tem uma origem, né, ancestral indígena, assim como todos os municípios, a grande maioria dos municípios do interior da Amazônia, né. A cidade teve base, né, econômica, cultural, política, sempre pautada a partir dessas trocas, né? Então nós tivemos aí o comércio de regatão com os judeus, tivemos aí o ciclo de juta com os japoneses e tantas outras passagens que são importantíssimas, né? Mas é importante lembrar que a cidade, né, ela não foi descoberta, ela já existia com comunidade dos povos Parintintim, e esses povos parintintins, na verdade, era uma gama étnica aqui dos povos Parintim, Munduruku, Sateré-Maué, Patuarana, Paraviana, Sapopé, Paraueni, Uapixana e Tupinambá. Então ela já é um porto de passagem, mesmo antes, né, de ser oficializada uma cidade, né, porque ela fica bem no meio das ilhas de Tupinambaranas, que significam falsos tupinambás, remanescente dos tupinambás, descendente dos tupinambás aqui do litoral brasileiro, no Rio de Janeiro. É um lugar também considerado um território sagrado, né? Ela fica bem no meio de alguns lugares considerados muito especiais para alguns povos, né? Para os povos Maué, é considerado um lugar de encantaria, um lugar onde se fala com os bichos, né? Um lugar onde nasce o Guaraná a partir da conversa com uma cobra, com uma cutia, uma onça, uma capivara. É o Noçoquém, o lugar encantado. Para os povos Munduruku é o Vale da Mundurucânia, então que envolve o Tapajós, então ela fica também centrada nesse ambiente sagrado e, né, também foi considerada, né, é considerada por alguns autores, alguns estudiosos, como Guajupiá, né, um lugar da terra sagrada, um lugar onde eles subiram, né, por conta da colonização, todo o litoral brasileiro até chegar naquela região. Então aqui, né, bem no cruzamento, naquela ponta do Amazonas ali, entre o Pará e o Amazonas fica Parintins, bem no meio ali de Parintins, Manaus. É uma cidade que geograficamente está no Amazonas, mas culturalmente é muito paraense, né? A maneira que eu falo é muito paraense, o que nós comemos, o que nós fazemos, né? É um porto de passagem muito especial. E naquele porto de passagens, de rota, de caminhos, né? Durante toda essa formação social da Amazônia, inclusive muito bem apresentada e discutida pelo Samuel Benchimol, nós temos ali na cidade de Parintins, além dos povos indígenas, né, o povo negro, né, dos quilombos da região do Pará, dos mocambos daquela região, inclusive de Parintins, portugueses do processo de colonização, franceses, italianos, japoneses, turcos, judeus e nordestinos, muitos nordestinos, e que todos esses povos, né, na soma de seus valores, trouxeram e incorporaram dentro da tradição de Parintins importantes questões, né? Então, uma cidade onde eu tenho descendência japonesa, mas a cidade inteira incorporou alguns costumes do tipo, você não precisa pedir, as pessoas deixam seus calçados na porta da casa, isso antes da pandemia, antes de qualquer questão viral, elas têm um respeito nesse sentido. Então, todos, de alguma maneira, incorporaram determinadas questões no dia a dia, no fazer, no falar, na culinária, né? E que é uma coisa que não está ligada nem às suas raízes ancestrais e nem ao espaço, né? Ela fica no meio, ela fica numa ponte, né? A família, os meus avós, por exemplo, não faziam comidas japonesas, obviamente com salmão e peixes do mar, mas incorporaram, por exemplo, no pacu, no tucunaré, no pirarucu, alguns pratos que já não são mais japoneses e também não são amazônicos, né? Então, todos esses povos, né, chegaram a Parintins, passaram por Parintins e levaram contribuições importantes que hoje, dentro do boi, que é uma manifestação grandiosa, né, de alguma maneira a gente encontra signos, pistas, rastros, né, de costumes e tradições que não nos pertenciam, mas que hoje aparecem de maneira muito forte. A arte parintinense, ela nasce dentro de uma questão indígena, né,
dentro de uma estética voltada para a escultura sateré, aos materiais mais regionais da pintura com genipapo. No entanto, ela vai ter uma mudança muito grande, por exemplo, com a presença dos italianos, né? Nós vamos ter a presença de Irmão Miguel de Pascale. Parintins vai ser, em termos de religião, principalmente colonizada a partir dos italianos, né, o Pímio Pontifícios Instituto Missionário, né, que vai, a Amazônia toda em si, ela vai ser distribuída dentro desse processo de colonização, né. Em Manaus vai ter mais um tipo de católico, no São Gabriel da Cachoeira também, no Pará. Então, o Parintins ficou com os italianos. E dentre esses italianos, né, além dos padres que foram para a região de Parintins, nós temos, né, um missionário, né, que é muito interessante a história dele, porque ele aproveita para fazer a missão, mas o foco dele não era ir para Parintins fazer missão, era curar uma doença a partir de um curador chamado Valdir Viana, né? E ele chega a Parintins, fica em Parintins, e ele vai levar a arte renascentista, florentina, italiana, para a comunidade amazônica. Esse é o Irmão Miguel de Pascale, e que vai fazer uma guinada muito grande dentro da cidade de Parintins. Ele vai fazer com que todas aquelas pessoas que trabalhavam ali e que iam para a sua oficina aprender com ele, né, interpretassem uma outra possibilidade estética a partir de uma arte florentina italiana, né? Outros também, os japoneses, né? E ali, por exemplo, é o templo de Haikaikan, que é uma comunidade ao lado de Parintins, a Vila Amazônia, aqui a chegada em Manaus, né, dos japoneses, né? E que também tiveram uma grande influência dentro da comunidade. Esses são os povos que eu consegui ter acesso a uma determinada iconografia. Mas quem vai levar a brincadeira de boi para Parintins são os nordestinos, né? No raiar do século XIX, né, por conta do período áureo da borracha, houveram campanhas, inclusive, no sentido de fazer com que, coincidentemente com uma grande seca, fazer com que essa comunidade partisse para a Amazônia para trabalhar com a borracha. Então, tem cartazes aí fazendo alusão, inclusive, a exército, ao reforço da guerra, a uma série de questões. Vai haver um pico ligado à guerra. E dentro, né, assim como Ariê falou, das bagagens culturais, os nordestinos também levaram, né, a sua fé, a sua crença, a sua brincadeira, né, e alguns aspectos que eu não posso afirmar, mas que, de alguma maneira, nos deixam pistas sígnicas, né, incluindo aí comunidades de nordestinos que partiram de cidades como Crato, no Ceará, que tinha uma relação muito forte com o judaísmo, né. Aqui algumas fotos, né, também desse período, né, do período áureo da borracha, de pessoas que viveram um processo, inclusive, de escravidão na Amazônia, né, um processo muito delicado, né, mas que legaram aí questões muito importantes para todos nós amazônidas. Dentre as nossas maiores iconografias, a principal e a primeira que aparece é essa gravura aqui de um livro, Uma Viagem ao Amazonas, né, do Davi Corrêa Sanches Frias, Visconde de Sanches Frias. E nessa iconografia, né, a gente percebe um cortejo de boi, né, geralmente o cortejo de negros passando no meio da comunidade. Essa iconografia se passa no Pará, uma comunidade próxima a Santarém, e os brancos, né, do lado de fora assistindo. Ou seja, uma brincadeira que pertencia a um gueto, uma brincadeira que pertencia a uma comunidade, uma brincadeira que dentro do Brasil, né, vai ser colocada como algo feio, né, vai ter um padre que, como primeiro registro, né, num jornal chamado Carapuceiro, ele apresenta a brincadeira como uma brincadeira, segundo ele, né, de preto, de porre, de gente suja, e ele critica. Então, o boi vai aparecer nos jornais, nas páginas policiais, ele não vai aparecer como hoje aparece, né, defendendo a cultura de uma comunidade. E ele vem incorporando questões no decorrer do tempo, até chegar em Parintins, não como Bumba Meu Boi, né, mas como Boi Bumbá. Cada bumbá, né, nós tínhamos vários bumbás na cidade, que caminhavam nas ruas da cidade, né, que tinham uma relação com a cidade,
E esses bois batiam de porta em porta para vender simbolicamente a sua língua, para fazer o ritual do alto do boi, onde Negra Catirina desejava a língua do boi, Pai Francisco cortava a língua do boi e entregava a ela para que o curuminzinho, né, na barriga dela não nascesse, né, com cara de boi. Então esse ritual acontecia na porta das casas das pessoas, né? Eram vários bois, se registram só na cidade de Manaus, mais de 70 bumbás, na cidade de Parintins em torno de 7. Durante todo esse período sobreviveram apenas 2 bois, né? O boi caprichoso, que é esse aqui, o boi caprichoso é o boi de couro preto, nas cores azul e branco, uma estrela na testa, que é fundado, né, por Roque Cid, Beatriz Cid, Pedro Cid, Antônio Cid, são irmãos que vieram do Crato, que passaram em Parintins, vindo de Belém para Manaus, e quando fizeram uma promessa a São João Batista, né, que se prosperassem naquela terra, eles iriam fazer um boizinho pretinho como nas suas terras. Sendo que nesse período, né, o período áureo da borracha já estava em declínio. Então eles resolvem descer em Parintins. Uma parte dos irmãos fica em Belém e a outra parte desce em Parintins e dando tudo certo, né? Roque, como pedreiro, cumpre sua promessa e faz o seu boizinho. O outro boi é o boi garantido, fundado por Lindolfo Monteverde, Lindolfo parintinense. Boi garantido é o boi branco, de coração na testa, né? E que também faz a sua apresentação no festival. O boi garantido é um boi mais autóctone, ele é muito mais ligado à cidade. O boi caprichoso é um boi que incorporou muito mais a questão de outros povos, da construção social, da cidade de Parintins e da Amazônia. Aqui de 1981, ele e sua comunidade, né, Brincando Boi, é o acervo pessoal da família, e aqui, na década de entre 40 e 50, nós temos aqui no terreiro do seu Luiz Gonzaga o boi caprichoso, né, no chão, com toda a sua comunidade também ao redor. Essa brincadeira, ela caminhou, ela ganhou ruas, terreiros, quintais, até se espetacularizar e chegar ao seu processo hoje de festival, né, como espetáculo. O boi caprichoso, no qual vou me ater aqui na discussão, ele foi um boi diferente do boi contrário, que ficou dentro de uma família, a uma pessoa, ele caminhou na mão de várias pessoas. E aqui eu trouxe apenas alguns, né? Então, vários donos, né, brincavam, tinham mantinham, e quando não queriam mais, passavam para outro dono. Então, é tido também como boi de Parintins, que caminhou e foi incorporando tradições de cada família, né? Um boizinho feito de sarrapilha, feito de juta, cabeça de boi de verdade, né? E se fazia essa armação de cipó. E o boi foi crescendo, né, ganhando aspectos a cada período diferente, né? Veio a energia elétrica, eles se viram feios nas ruas e começavam a ter influências, né? Como a mais atualmente teve da televisão e de tantas outras questões que foram incorporando aí novas estéticas dentro do boi de Parintins. O boi na rua ganhou uma dimensão violenta, né? Ficando apenas os 2 bois, as pessoas chegaram a brigar por conta da rivalidade, tirando uma estaca da cerca e golpeando o outro, começando com verso, alguém jogava um munguzá quente, e a partir de versos de desafio, aquilo passava a ser diferente, até que em 65, né, um padre italiano diz: vamos parar por aí, nós precisamos construir a Catedral de Nossa Senhora do Carmo em Parintins, e vamos chamar os bois, eles agora não vão mais brincar nas ruas, eles vão competir, e nós vamos fazer um festival, e cada ingresso vai ser um tijolo para a gente construir a Catedral do Carmo de Parintins. Então vai ter uma relação muito forte com Nossa Senhora do Carmo, com o catolicismo, com os italianos, com questões de batuque negro, com questões de povos indígenas e também, obviamente, com os judeus. Aqui eu faço uma comparação também de encontros sígnicos na construção do caprichoso. Por que encontros sígnicos? Porque eu não posso afirmar que a nossa estrela aqui é a estrela judaica. Eu não posso afirmar que o nosso azul e branco é o azul e branco judaico.
mas eu posso dizer para vocês que houveram muitas coincidências, né? E dentro dessas coincidências, né, eu falo muito em cima, né, de que um outro professor da universidade, Elias Assayag, professor do curso de engenharia, né, me informou, conversou comigo. Temos aqui uma representante também da família, Daniela Assayag, que está aqui na apresentação. E a primeira leva, né, de judeus que primeiro chegaram em Parintins, eles não tinham, no primeiro momento, no primeiro encontro, eles não gostavam muito da brincadeira do boi. Mas no passar dos anos, no decorrer da construção social de Parintins, isso foi se perdendo, né? Conta-se, inclusive, e aqui eu vou mostrar, contam-se que, inclusive, né, quando chegaram, muitos ainda foram perseguidos, né? Não diretamente, não com uma violência corpórea, mas também algo simbólico, né? Então, tínhamos, por exemplo, uma praça chamada de Praça dos Judeus, porque ela era contornada por casas, essas casas, em sua maioria, quase que 100%, eram famílias judaicas, e as pessoas chamavam de Rua dos Judeus e Praças dos Judeus. Então, a igreja, como contraponto e de violência simbólica, manda colocar um Cristo no meio da praça para que as pessoas parassem de chamar de Rua dos Judeus ou Praça dos Judeus e passassem a chamar Praça do Cristo, né? Então tem um Cristo no meio da cidade por conta disso. E nessa relação, né, os seus filhos, os seus netos, incorporados nas tradições da cidade, e aqui uma das figuras que eu vou falar mais é o seu Elias Assayag, né? Ele foi uma das figuras importantes, porque eu acredito que os que vieram depois acabam sendo ecos, né, rastros desse encontro, dessa ponte, né? Foi uma pessoa que foi muito importante nesses primeiros momentos do boi. Aqui está a nossa comunidade caprichosa e vocês percebem que é a cor azul, né, que prepondera, que tem uma força muito grande. Então, isso faz com que os seus descendentes, né, possam, inclusive, ter aí uma relação por conta da própria cor. Por isso que eu não digo que que seja por conta disso, mas que são encontros sígnicos que aparecem e que fazem aí uma força muito grande. Outra questão também é a estrela do boi. Hoje o boi tem uma estrela azul de 5 pontas, mas que em vários momentos apresentou estrela de 4 pontas e estrela de 6 pontas. A estrela não ficava na testa porque a brincadeira era como se fosse o dono do boi, aquele que você ia lá, brincava na casa dele, ele tinha um ferro, como se fosse de gado, e ali estaria um símbolo. Então, ele colocava ou o nome dele ou uma estrela ferrada. Então, ficava nos quartos do boi como símbolo de que ele era o dono daquilo, né? Então, a estrela vai ter essa presença muito forte, estética. Esse boi é construído por muitas mãos, muitas pessoas, de muitas identidades, de muitas ancestralidades. Pessoas da comunidade de Parintins que aprenderam tecnologias, né, vendo a natureza, vendo o ciclo de vazante, vendo o ciclo de enchente, com trocas com o carnaval, com trocas com chegada de pessoas, com a passagem de pessoas na sociedade, né, e que vai construir uma comunidade muito grande, que é a comunidade Caprichoso, né? Mais diretamente aqui falando das famílias judaicas no Boi Caprichoso, eu não sou um estudioso de tradição judaica, mas aqui eu vou trazer para vocês as famílias que estão registradas no cemitério judeu da cidade. É um cemitério tombado, como patrimônio, e aqui nós temos Abecassis, Alves, Assayag, Azulay, Benayon, Ben-Arroz, Ben-Shai, tantas famílias, né, que muitas pessoas, né, partiram de Parintins, que foram para o Rio de Janeiro, que foram para São Paulo, toda vez que passam em Parintins, né? Algumas famílias, inclusive, organizam caravanas, né? Os Bechimol sempre vão a Parintins em família para visitar o cemitério, né? Então, o cemitério é muito bonito, limpo, né? Azul e branco, que traz assim ao lado do cemitério cristão e que está ali e representa muito da cultura da cidade. Aqui, eu vou trazer, para falar do seu Elias Assayag, né, eu vou falar aqui algumas iconografias, né, trazer algumas iconografias para falar da presença dessas pessoas na cidade, que foi muito forte e que esbarra muito na fala
do Ariê, né, justamente porque a minha geração, né, é uma geração que já vai ter um respeito muito grande por essas famílias, né, porque são famílias de pessoas que constituíram uma Parintins diferente, são pessoas que prosperaram economicamente e sem violentar a comunidade, sem fazer qualquer tipo de exploração, ao ponto de que são pessoas muito benquistas, né? Você tem hoje na cidade ginásios, escolas, ruas, com o nome dessas pessoas, porque são pessoas muito queridas na comunidade. E o boi ajudou muito a pulverizar, a popularizar, a construir esses elos, a fazer com que essas pessoas fossem incorporadas a essa tradição do interior do Amazonas. Primeiro que você tem ali, é diferente, talvez seja até difícil de vocês compreenderem, porque quem mora numa ilha, no interior do Amazonas, para a gente é obrigado a criar táticas de resistência na comunicação, na vida. Então, a gente vai ter é muito distante, né? Você vai sair, por exemplo, para fazer uma visita como essa, individualmente você não gasta menos de R$10.000 para sair de Parintins, São Paulo e voltar, né? Ou seja, né, 0,00% de pessoas que vão ter acesso a determinadas questões e que obrigatoriamente, para a sua sobrevivência, para a sua paz, para a sua cultura, se obrigam a ter uma convivência harmoniosa, uma convivência construída através de uma conveniência pela cultura, pelas tradições e pelas artes. Então, aqui outras pessoas, né, aqui Simão Abraham Sayag, né, essa aqui é a praça, que era a Rua dos Judeus, está do lado daqui, eu não consegui foto, do Casario, né? E aquele é o Cristo, né, que a igreja colocou para mudar para a Praça do Cristo, né, e que está até hoje. Essa daqui é também uma outra praça ao lado, Praça Eduardo Ribeiro, e nessa praça também vai ter a presença muito grande, né, dos judeus, e ali nós vamos ter um cinema também, que inclusive pertenceu à família, né, dos Assayag, né, e que também, né, o cinema, né, outra ponte artística, fazia com que se dialogasse ali, já no segundo momento, a igreja, os japoneses e os judeus também, fazendo uma relação muito pacífica e tranquila na construção social da cidade. Aqui nós temos uma outra praça também, essa Rua Caetano Prestes, onde nós vamos ter a presença também muito forte desses casarios que são típicos, né, dessa região. Uma das famílias mais importantes são os Assayag, né? Os Assayag, como eu falei para vocês, no primeiro momento, né, que chegam a Parintins, não vão ter uma relação direta com o boi, mas aqui estão Aurora e Elias Assayag. Elias Assayag, quando chega em Parintins, ele vai ter uma convivência com Didi Vieira. O boi era muito pobre, de rua, de comunidade. Então, você tinha que ter um padrinho, né? Algum político da cidade, algum empresário, que ia dar o couro do boi, né? O olho do boi era feito com fundo de garrafa de vinho, a carne não tinha espuma, era sarrapilha, aquele tecido de juta com samambaia. Então, o básico tinha que ter. E o superintendente da cidade, que equivaleria hoje ao prefeito, Dejar Vieira, era amigo do seu Elias. E foi quem, aos poucos, foi trazendo o seu Elias para a brincadeira do boi. Ao ponto de que o boi passava a visitar a casa do seu Elias, né? E o seu Elias recebia a língua do boi, comprava a língua do boi e começava aí uma relação, né, que vai ficar, acredito, para sempre. Esse aqui é o Elias Assayag, primeiro, né? E aqui também um documento. E aqui é o casarão que ficava atrás da prefeitura. Como as casas eram muito pobres, ele tinha um casarão e na parte superior, né, nesse sótão, ele foi gostando do caprichoso, né, dentro dessa rivalidade com o boi contrário, e foi acolhendo aquele boi, ao ponto do boi, que não tinha onde ficar, o brinquedo, o boi brinquedo, passou a morar no casarão dos judeus, Assayag. Então, caprichoso, o boi preto com estrela na testa, dormia e morava durante o ano inteiro nesse casarão para brincar, ao ponto de como é que isso foi incorporando outras questões.
e aqui seus descendentes e remanescentes. Então, aqui eu fui buscar as fotos que eu encontrei aqui, dentro do acervo do Caprichoso. Hoje nós temos um Centro de Documentação e Memória, o CEDEM, e as fotos que eu encontrei por lá foram essas, de Zezito Assayag, adentrando a arena, né, na fase do boi de quadra, anos 60, 70, levando o boi para brincar aí com a sua comunidade. Essa daqui é uma das figuras principais da história da arte do Festival de Parintins, Simão Assayag, né, que é filho de Elias e Aurora Assayag. Simão Assayag é tido em Parintins e escrito nos livros como um grande inventor. Ele muda o formato de boi, né? A brincadeira de boi de rua era um cortejo que andava na cidade. A de quadra vai ter uma incorporação muito grande com o carnaval. Quando chega na Arena do Bumbódromo, ele passa a ser uma atração turística, o seu Simão Assayag enxerga a possibilidade, né? Ele teve acesso, né, a cinema, a livros, a questões de cultura. Então, ele leva para a comunidade uma nova história de boi. É ele que vai mudar o boi para se transformar em uma ópera amazônica, que defende um tema dividido em 3 subtemas e que vai ser uma ópera popular que conta uma história, incorporando aí questões de música, de orquestra, incorporando questões tecnológicas, inovadoras, que vai ter uma guinada muito grande no Festival de Parintins. Ele e sua família têm uma influência gigante no boi, né? Aqui ele no galpão, ali em 2017, né? Eu estava trabalhando junto com ele, e recentemente, em 2018, ele publicou esse livro Travessia, os 130 anos dos Assayag em Parintins e mais. É de onde eu tirei algumas referências para essa fala. Uma das principais mulheres da brincadeira de boi é ela, Daniela Assayag, né? Nós chamamos dentro da comunidade de eterna Cunhamporanga do Caprichoso. O que se tem hoje de arquétipo artístico, de dança, de performance, de aparições dentro do espetáculo, é graças a ela, né? Ou seja, é uma herança judaica dentro da construção artística do Festival de Parintins, né? Camila Assayag também é filha de Simão, a Daniela é sobrinha, que Camila Assayag defendeu, né, por vários anos também, rainha do folclore, né? Dunha Assayag também defendeu o item de rainha do folclore. Também Davi Assayag Neto, né? Davi Assayag Neto é um dos grandes cantores, é considerado o rei da toada. A toada é um tipo de canto, né, amazônico que, tal como a moda caipira, incorpora inúmeras questões. Então, você vai encontrar desde a batida do tambor afro, aos inhambés indígenas, ao charango andino, a caixa portuguesa, você vai encontrar lá. E esse ritmo de toada foi defendido por ele, e um outro grande nome, né, que não é da comunidade judaica, o Arlindo Júnior. O Arlindo no Caprichoso e o Davi começa no Caprichoso, mas fica vários anos no Boi Contrário, e só volta apenas em 2010 para o Caprichoso, agora também está de fora do festival, mas que tem uma força muito grande na expressão musical parintinense, né? Ele carrega esse orgulho, né, ao ponto de ter a estrela, né, tatuada em seu corpo. Ele tem uma força muito grande, é considerada a voz da Amazônia, né, em toda a região norte, e que vai ter uma força muito grande, expressiva, da toada, experimentando aí por mais de 20 anos possibilidades musicais, né, não apenas da toada, mas outras questões, e ele é quem vai defender aí essa ancestralidade também por muito tempo. Das outras famílias é mais difícil de ter acesso à fotografia, né? Mas aqui eu trago o seu Drai, que é uma das pessoas que contava, né? Fazia as suas narrativas e contava para outras pessoas, a partir da oralidade, a sua experiência na construção, tanto social da cidade, até física, porque ele era pedreiro e várias escolas, várias igrejas, ele fez. Jeane Benoliel também, da família Benoliel, foi Cunhamporanga, e aqui eu encerro a minha fala também trazendo aqui algumas referências, né, de pesquisa e falas aqui da comunidade também, que me ajudou a construir essa fala. E eu vou deixar tanto um boizinho aqui para o museu e alguns livros, né, que a Associação Cultural Boi Caprichoso traz e deixa aqui como uma maneira também de agradecer. Obrigado. Agora vamos para a nossa última fala da manhã com Elias Salgado.
Eu sou muito disperso e prolixo, então aprendi com a minha mestre Nancy Rosenchamp e com a mestre Regina Eagle que é bom que eu leia. Gostaria de agradecer em meu nome e em nome do projeto Amazônia Judaica e seu Centro de Estudos, o SEJA, o qual aqui represento, o honroso convite para participar desse seminário que é parte integrante do projeto Judeus na Amazônia, em andamento por iniciativa do Museu Judaico de São Paulo. A todos vocês, muito obrigado pelo convite. Nossa apresentação tem como título: Nós também somos parte desse mundo verde. Os judeus na formação econômica da Amazônia. Essa apresentação é resultante de um processo de iniciativas que visam o estudo e a preservação da presença do elemento judaico na Amazônia brasileira. Tal processo teve início há 25 anos atrás, quando realizamos nossa pós-graduação na Universidade Hebraica de Jerusalém, e lá apresentamos os resultados de nossos primeiros estudos sobre o tema. Naquele então, éramos apenas 10 estudiosos da presença judaica na Amazônia em todo o mundo. Passados todos esses anos, é quase impossível mensurar os estudos acadêmicos e independentes que são realizados no Brasil e em vários países do mundo. Como costumo dizer, finalmente descobriram a Amazônia judaica. Nossa apresentação é baseada principalmente na leitura de Eretz Amazônia, de Samuel Ben-Shimon, Davi José Peretz e Nachman Faubel, Judeus na Amazônia, é um artigo de Eva Blay, Os Judeus do Eldorado, de Reginaldo Heller, O Início do Sionismo no Brasil, de Michel German, História e Memória, Judeus e Industrialização no Amazonas, e União Israelita Shel Gemilut Hassadim, 150 anos de atos de bondade, que está sendo lançado aqui, está na livraria do museu, né? Coordenado, né, por mim e com a participação de Adriana Boabialski e Miriam Schwarbat, que é Shomeret Shabbat e não está aqui hoje. E outros três artigos de nossa autoria, frutos de apresentações em congressos internacionais e publicados em coletâneas pelo selo Amazônia Judaica. Os principais recortes temáticos a serem abordados aqui hoje serão o antissemitismo e o sionismo em seus primórdios, em leituras de Tito Milgram, Michel German e Elias Salgado. Antissemitismo e integralismo nos anos Vargas, antissemitismo e economia no período anterior e posterior à Segunda Guerra Mundial. A presença judaica na Amazônia tem início em torno do ano de 1810, como podem comprovar a criação das duas primeiras sinagogas que estão ainda em funcionamento no Brasil, a Shara Shamayim e a Esser Avraham. Eu parei de datá-las, porque as datas não batem, porque não existem documentos e são somente dados de memória. Agora, a sinagoga mais antiga em funcionamento, a Esser Avraham está comemorando 200 anos e me ligou Jaime e disse assim: Elias, como é? Nós vamos fazer uma cerimônia na Câmara, né, dos Deputados, e que data que a gente coloca? Digo, Jaime, não coloca. Diz que vocês começaram um processo de celebração dos 200 anos da sinagoga e basta isso. Então, elas estão na cidade do Pará, na cidade de Belém, no estado do Pará, bem como as sepulturas encontradas no primeiro cemitério judaico daquela cidade, o cemitério da Avenida Soledad, que foi fundado em 1848. E a sepultura mais antiga data de 27 de Sivan, que seria maio, junho, de 48, e é de Mordecai a Cohen.
As razões que motivaram a saída daqueles judeus em direção à Amazônia já foram anteriormente estudadas por Victor Milman, em 87, Ramiro Bentes, em 89, Maria Lieberman, que esteve presente aqui na abertura desse congresso, doutorado, o primeiro doutorado sobre o tema, aqui da USP, com orientação da Anita Novinsky, Zichronah Livraha, também como causas da imigração, porque a anterior eu saltei, que são as que mais se determinam, né, a partir de Samuel Bestimol, que são as doenças, né, as epidemias de 1877, 1880, o alto nível de pobreza dos bairros judeus, né? Aqui há sempre um erro histórico que falam o Melar, o bairro judeu de Tanger. Tanger, a cidade da minha avó, nunca teve um Melar. Aqui um parêntese, eu não aceito a causa de que um motivo pudesse ser perseguições e algum tipo de antissemitismo. Não é essa uma das razões na minha visão historiográfica. Temos também como causa da imigração a criação das escolas da Rede da Aliança Israelita Universal no Marrocos. Segundo Samuel Bestimol, as escolas da Aliança tiveram um papel importante na educação e preparação de judeus, retirando-os da pobreza e ignorância em que viviam no Marrocos e estimulando-os a emigrar para outros países. Na época da crise da borracha, quando os exportadores ingleses, alemães e franceses abandonaram Manaus e Belém, coube aos judeus marroquinos, assim como portugueses e árabes principalmente, substituí-los nessa função na economia. Forneceram à sociedade local a liderança econômica e social necessária para sobreviver nas décadas de depressão e debacle da borracha. Isso é Samuel Bestimol, 1998, página 54. Os acordos de 1808 e a consequente abertura dos portos também pode ser listado, e a Constituição Imperial de 1824, que estabelece a religião católica como religião oficial, embora todas as outras religiões fossem permitidas, adaptando-se e aculturando-se. Em entrevista concedida por Rubens Salgado no Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 97, este afirma: meu pai trabalhava no regatão, no Rio Purus, para sustentar seus 9 filhos, e minha mãe o ajudava fazendo doces e salgados que meu irmão Davi vendia pelas ruas de Manaus. Éramos muito pobres. Meu pai, Lázaro Salgado, também servia de Hazan, de Moel, e muitas vezes presenciei meu pai chegar à casa de suas viagens, né, sem trazer muito dinheiro, mas extremamente feliz pelos casamentos, bar mitzvah, né, e brit milá que havia celebrado. Lembro-me ainda, de pequeno, os minyanim que meu pai organizava em nossa casa no Rosh Hashanah e no Yom Kippur. Meu pai, meu tio Miguel Azulay e Jacó Azulay foram os responsáveis pela vinda do primeiro Sefer Torah para Manaus. Ele foi comprado por tio Miguel. A partir do depoimento acima, que bem serve como exemplar de várias outras famílias de judeus marroquinos que migraram para o norte, podemos inferir que a presença sefardi marroquina na Amazônia caracteriza, entre outros aspectos, por uma relação de aculturação e preservação. Tal relação foi analisada por Eva Blay em trabalho intitulado Judeus na Amazônia, de 1997, no qual a autora aponta para a manutenção pelos imigrantes judeus dos processos de organização social que os caracterizaram ao longo da história em seus países de origem, demonstrando tal processo através do uso como paradigma do exemplo dos judeus da Amazônia. A igual exemplo do caso de Lázaro Salgado,
o qual podemos perceber no trabalho de Eva, que narra a trajetória também das famílias Bestimoll e Atias, e ela conclui: portanto, a distância não significava isolamento e esquecimento das raízes aprendidas. O isolamento era relativo, os contatos eram constantes, porém com longos períodos de afastamento. Obedecendo a um calendário religioso, à beira dos rios, dos igarapés, improvisava-se uma casa de oração e se reuniam os judeus das proximidades. Aqui está entre aspas, porque proximidade na Amazônia são dias de viagem. O tempo se media em dias de barco. O calendário judaico era o mesmo que em qualquer parte do mundo. O modo de conviver era amazônico: a rede, o alimento vindo do rio, a roupa. É óbvio que outros judeus tiveram participação na formação da comunidade judaica milenarmente presa aos valores culturais e religiosos centralizados em torno das comunidades que procuravam criar como forma de assegurar a continuidade de sua própria cultura e tradição. Os judeus no boom do ciclo da borracha. A Amazônia brasileira se destacava como o maior produtor mundial de borracha, e o grande boom desse ciclo produtivo se deu entre os anos 90 do século XIX e a primeira década do século XX, tendo em seu ano de pico, 1910, quando foram exportadas 38 mil toneladas de borracha ao preço de 25 milhões de libras esterlinas. Abre aspas. Esse boom durou mais de 50 anos e fez deslocar cerca, ele falou sobre isso, de 300 mil nordestinos imigrantes, sobretudo a partir de 1877 e 88, né, por conta da seca. Durante esse período, a Amazônia foi povoada também por grande número de europeus, imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, alemães, além de sírios libaneses chegados no final do século XIX. No entanto, depois dos cearenses e portugueses, a maior contribuição, tanto quantitativa quanto qualitativa, proveio dos sefaraditas marroquinos. De novo, Samuel Bestimoll, 98, página 75. Em sua grande maioria, era aviada por algum judeu próspero de Belém e Manaus, e foram para o interior. Muitos desses pioneiros começaram como empregados, balconistas, gerentes de depósito, donos de flutuantes, guarda-livros, e terminaram sua carreira como seringalistas e coronéis de barranco. A partir de 1911 tem início o período de colapso e o advento da crise da borracha. Nesse então, acontece uma enorme onda migratória do interior rumo às capitais Belém, Manaus e para o sudeste. Como consequência dessa crise, dá-se também um grande número de falências entre as empresas ligadas à produção e à exportação da borracha. Os judeus da Amazônia e os primórdios do sentimento nacional judaico no Brasil. Ao pesquisarmos sobre os primórdios do movimento sionista no Brasil, encontramos que as primeiras atividades sionistas nesse país tiveram início quase que simultaneamente ao início das atividades do movimento na Europa, né? Já foi bastante falado aqui. No Brasil, a iniciativa sionista nasce no coração da selva amazônica, no seio da pequena e distante comunidade sefardita marroquina, que já na virada do século travava contatos com o diretivo na Amazônia. Eram iniciativas isoladas de um pequeno grupo de pioneiros, ativistas, ainda sem nenhum cunho organizativo, fato que só viria a ocorrer na segunda década daquele século. Ela nasce na Amazônia, pois ali existia, como já vimos, desde as primeiras décadas do século XIX, a única comunidade judaica organizada no Brasil, na cidade de Belém do Pará e outros pequenos núcleos. Nos grandes centros do sudeste brasileiro, não existia naquele então uma vida judaica organizada.
A Van Milgram levanta a questão do porquê dessa iniciativa, se por razões humanísticas de solidariedade e identificação, já que nenhuma causa de outro gênero, tal como reação a antissemitismo, como no caso do ocorrido com os judeus da Europa, poderia ser apontada, dado que os judeus sefaritas do Marrocos já gozavam naquele então de uma vida próspera e tranquila. E aponta para a necessidade de um estudo mais profundo que assinale causas de tal questão histórica, apesar de citar o incidente ocorrido em 1901 nas cidades de Cametá, Baião e outras do interior, quando várias casas comerciais de judeus foram saqueadas por membros da população local. Veja bem, esse artigo do Milgram é da década de 90 do século passado. Tá? A história, assim como as demais ciências, progride e avança, e a gente vai ver aqui que outros estudos trouxeram novas questões. Milgram assinala que tal incidente não deixou marcas na história desses sefaraditas. Porém, nesse ponto, encontramos um fato, isso também naquela época, né, quando eu li o Milgram, posterior, que acredito tenha correlação com tal incidente. Trata-se da alteração feita nos estatutos da antiga Sociedade de Exercício da Caridade, a Hebra Gemilut Hassadim de Belém, que na oportunidade, quer dizer, esse apêndice é de 1902, que na oportunidade incluiu nos seus estatutos um novo objetivo da Hebra: defender os irmãos de qualquer perseguição injusta que por acaso pudessem sofrer em todo o estado do Pará. Mais adiante, novos estudos, e aqui ver Michel German, em seu livro, que é fruto do doutorado dele, O Início do Sionismo no Brasil, o autor aponta para o papel exercido pelos professores da rede das escolas da Aliança Israelita Universal, que mesmo não sendo a rede sionista, oficialmente sionista, seus professores extraoficialmente influenciavam seus alunos, tentando aproximá-los da causa sionista europeia. Na Amazônia, as atividades sionistas se configuram por correspondências mantidas com o diretivo, como a gente já sabe. A partir de 1908, ocorre uma mudança de eixo no ativismo brasileiro para o sul, para o sudeste do país, né? Porque David Pérez, já ouviram falar dele bastante, fundador do primeiro jornal judeu em língua portuguesa, migra para o Rio de Janeiro e cria o jornal A Coluna, que era eminentemente sionista, né? No seu primeiro número, anuncia isso com todas as palavras. A Segunda Guerra Mundial, o integralismo caboclo e os judeus na campanha da borracha. Os anos de guerra eram de efervescência política. A reticência do governo Vargas de se decidir sobre os rumos da participação brasileira no conflito agitavam o país. Na capital amazonense não foi distinto. Nos meses que antecederam a decisão brasileira, conforme testemunhos de novo de Samuel Benchimol, políticos e jovens estudantes saíam às ruas para protestar. De um lado, entre eles, né, há o caso simbólico, né, icônico do próprio Samuel Benchimol, né, como representante, né, da democracia e da participação do Brasil junto aos aliados, e do outro lado, simpatizantes integralistas de adesão ao eixo. Como líderes desse bloco podem ser enumerados Carlos Lostélio, que era uma liderança local, e o ex-futuro governador do estado do Amazonas, José Lindoso. Em 42, o Brasil finalmente entra na guerra em favor dos aliados. O período era tenso. No início daquele mesmo ano são assinados os acordos de Washington, que entre vários itens determinava que o Brasil deveria participar no esforço de guerra através do aumento substancial da produção da borracha, dado que nos Estados Unidos, a gente já sabe, né, estavam impossibilitados do acesso à borracha na Ásia. Como consequência, são criados o Banco da Borracha
e a SAVA, Superintendência do Abastecimento do Vale do Amazonas. O banco objetivava dar auxílio financeiro aos seringalistas, cabendo a ele a exclusividade do monopólio das operações finais de compra e venda da borracha, diferente do que acontecia anteriormente, né? Que não havia esse monopólio. Com essa nova realidade, muitas das firmas aviadoras tradicionais, dentre elas a judia Bellevue e companhia, a mais importante das firmas aviadoras e proprietária de armazéns em Manaus, passou a ter várias dificuldades que a levaram à falência. Era a maior empresa judaica de toda a história da presença dos judeus do período da borracha, e a sede é em Manaus. Era em Manaus. Já a SAVA, Superintendência de Abastecimento do Vale do Amazonas, propunha, através de um decreto-lei que a criou, controlar a estrutura do funcionamento, como já disse, da produção e comércio, bem como o abastecimento durante o racionamento, né? Naquele período, exercia o cargo de diretor regional o ex-secretário de Economia e Finanças do governo, Álvaro Maia, o judeu Rubens Salgado, filho de Lázaro Salgado, que, segundo aponta Benchimol, foi o primeiro judeu de importância pública no Amazonas. O professor Samuel diz assim: teu tio era como José do Egito, né? Ele abria e fechava, segundo sua própria vontade, os silos, né, no Egito. Ou seja, o controle do abastecimento. A trajetória de Salgado. A trajetória dele foi de uma vida longa. Rubem viveu até os 98, a gente já estava preparando a festa dele de 100 anos. Infelizmente, ele abandona. A história começa assim: tio Rubem é mandado para o Marrocos nos anos 20, no início dos anos 20, para casar com uma prima. E ele faz isso através de Lisboa, né? Porque as viagens eram através de Lisboa, Gênova, né? E ele foi através de Lisboa porque a família Elmaler Salgado tem parentes em Portugal, né? Então ele fica lá e depois segue para o Marrocos. Chega lá, o futuro casal não se entende e ele se apaixona, na verdade, por Sete Israel, que vem a ser a esposa dele, né? Nos anos 50, por conta dessa crise econômica, porque ele passa a ser perseguido, né, por conta dessas questões de abastecimento e questões econômicas, e ele aponta também não só a questão econômica, como, na opinião dele, ele era perseguido também a nível não só pessoal e por conta da função dele, mas ele via aquilo ali como uma forma de antissemitismo, e de novo isso, né, reforça a minha visão de que isso não é uma visão de antissemitismo no sentido tradicional, né, e histórico, né, e sim uma questão eminentemente político-econômica. Tem um outro personagem que é Davi Rubem Azulay, de Belém, né, que era um estudante de medicina e se envolve nos anos 40 com a União Democrática, né, na mesma questão entre democracia e integralismo, se torna uma liderança local. E, em determinado momento, com aquelas crises todas, né, entre democracia e integralismo, há uma passagem, né, de uma invasão de grupos integralistas e brigas e agressões, e nesse momento ele conta que, disse, bom, eu não tenho mais o que fazer aqui, e aí migra para Niterói, né, no Rio, depois traz toda a família e viveu no Rio, e lá estabeleceu a família, veio a ser presidente da Shell, que é a Sinagoga Marroquina do Rio de Janeiro, em várias gestões, e tio Rubem
Rubens Salgado foi diretor durante várias... A gente vem estudando nesse livro, isso, o trabalho da Adriana e da Miriam, a parte, né, fizeram toda a parte de entrevistas orais, né? O Rubem fui eu que fiz a entrevista bem antes, mas o Azulay foram Adriana e Miriam que fizeram um belíssimo trabalho. Tudo isso a gente está trabalhando um projeto que o SEJA, o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, denomina Diáspora Amazônia, né? Que é aprofundar toda essa questão das razões daquilo que eu denomino como quarta diáspora. A primeira seria Judá para a Península Ibérica, a segunda, Península Ibérica para o Marrocos, a terceira, do Marrocos para a Amazônia, e a quarta é um desdobramento, né, em uma outra fase. Aqui devem ter marroquinos que vieram para o Sudeste, e eu acho que isso precisa ser estudado. A gente, nesse trabalho com a Shell, a gente avançou um pouquinho, né? Eu sei que tem alguns trabalhos da Raquel Mizrahi sobre São Paulo, eu acho que tem muita coisa a ver. Fechando, assim como Ariê colocou, uma das grandes questões, né, que quando eu, ele e outros colegas de 20 países diferentes, que é enfim, o universo que forma o SEJA, né, começamos a dizer que é preciso sair da beira do rio, né? Eu meio que feri aqui um pouco essa questão, né? E a gente tem dado ênfase à questão, né, daquilo que a história chama de contemporaneidade, para poder avançar nos estudos, né? Sem, lógico, né, deixar de lado importantes recortes e análises que precisam ser feitas ainda do início da imigração. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por hoje e muito obrigado desde quinta-feira do que eu estou aprendendo aqui. Realmente eu sou uma amante da comunidade marroquina. Então, eu tenho algumas coisas para colocar aqui. Um pouco é um pouco de pergunta e um pouco é uma introdução. Primeiro, você falou em Mimona. Eu queria saber se essa característica da Mimona você ainda encontrou no hinterland amazônico e em que época você fez essa pesquisa. Com relação a você, Parintins é um lugar muito importante, inclusive para os japoneses, porque teve a exploração da juta, que é pouco conhecido dentro da historiografia brasileira. Concorda comigo? Por que Parintins? Você pôs uma relação de vários nomes que não estavam só em Parintins, como estavam em Belém do Pará. Mas eles tinham uma sinagoga, um cemitério, que estava praticamente esquecido e que foi o ano passado reconhecido pelo estado de Parintins. Foi limpo, foram trazidos gente de Israel para rezar e enaltecer o cemitério Parintins, correto? Para você, Salgado, eu agradeço a tua referência ao meu trabalho. E eu não vou falar mais, porque vocês sabem mais do que eu. Porém, você falou em Gemilut Hasadim. Então, eu vou te dar uma referência. O Gemilut Hasadim faz parte dos 3 pilares do judaísmo. Torá, Avodá e Gemilut Hasadim. Torá é lei, Avodá, trabalho. Tem aí uma professora de hebraico que pode explicar melhor. E Gemilut Hasadim, que quer dizer beneficência, num sentido mais amplo da palavra beneficência. Não da palavra tzedakah, mas da beneficência. Essa Gemilut Hasadim foi criada em Belém do Pará, depois da proclamação da República, quando
Igreja e Estado se separam. Aí a comunidade que sempre de Belém do Pará, que foi praticamente o meu trabalho, resolveu que deveriam fazer justamente a Gemilut Assadim. Então, mais ou menos em 1900 e pouco se faz. Essa Gemilut Assadim dividiu-se depois para Ka'al Kadosh e mais para uma outra sociedade. Então, ela foi cada vez se ampliando mais. Uma que tratava só dos enterros, outra que tratava das partes jurídicas e outra que a partir mostrava o auxílio que faz parte da filosofia judaica, que é assistir e proteger o mais desprotegido. Você falou eu vou te dizer onde elas estão. Elas estão no Jewish Archive for the History of the Jewish People, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela provavelmente agora deve estar ou digitalizada, não sei como, mas eu mexi nessa. Ela está totalmente lá, desde o primeiro dia que se resolveu fazer a Gemilut Assadim. Era essa contribuição que eu queria dar para o belíssimo trabalho que vocês estão fazendo pela volta do estudo realmente da comunidade marroquina, que muito, muito ajudou a Amazônia e que, infelizmente, a nossa historiografia esqueceu deles. Obrigada. Obrigada, Maria. Antes de responder, tá bom? Eu queria fazer uma ressalva que, assim, todo bom prédio, toda boa construção tem bom alicerce, tem um bom alicerce, né? E o alicerce, né, bem sólido dos estudos judaico-marroquinos, acabou de dar sugestão para a gente, tá? Então, sem o alicerce que a professora Maria Lieberman fez da documentação dos judeus marroquinos, isso mesmo, merecido, tá? Seria muito difícil para qualquer um de nós aqui desenvolver um estudo a nível da historiografia e das ciências sociais, tá? Já agora respondendo a pergunta da professora a respeito do ritual de Mimuna no interior. E aí eu pego o gancho, né, que o Elias terminou a fala dele, da gente fazer esse movimento de sair da beira do rio e de abandonar um pouco essa ideia da coleção de fotos do Museu da Diáspora, porque isso leva a umas imagens deturpadas, isso realmente empata o avanço da compreensão desse fenômeno, né? Então, desde 30, de 40, já não tem comunidade no interior. Ontem, a professora Karen Sarraf apresentou de uma forma muito didática, muito embasada, né? Mas o caso dos judeus em breves que a Karen apresentou ontem é um caso isolado. A grande maioria ela está sujeita a um isolamento, né? Uma assimilação, um processo muito grande de assimilação e parcas memórias do judaísmo. Então, eu não encontrei um ritual de Mimuna dentre esses remanescentes, tá? Quando muito uma memória das noites de Mimuna. Porém, na cidade de Santarém, a família Serruia, ela ainda faz o ritual de Mimuna, uma coisa bem similar a essas fotos que vocês viram e essas imagens que vocês viram aí. Mas existe um porém. Por que eles ainda fazem esse ritual? Porque é uma família que está dentro do que a gente chama da antropologia, muito presente dentro dos limites das fronteiras étnicas, tem uma ligação com a comunidade oficial de Belém, tem uma ligação com Israel. Então, mesmo que os negócios estejam em Santarém e parte da família ainda permaneça em Santarém, né, então ocorre essa ligação e, portanto, de todos esses municípios que eu visitei no interior do Pará e alguns do Amazonas, a única localidade onde eu encontrei realmente ainda a preservação do ritual de Mimuna foi
da família Serruia em Santarém, mas eu quero encerrar ressaltando, né? É um grupo que está ligado ao judaísmo oficial, diferente da grande maioria que são descendentes de judeus e que têm algumas memórias e, enfim, alguma representação do judaísmo. Tá? É sobre isso. Professora, eu não sei lhe responder o porquê de Parintins, ou desse ambiente, né, das ilhas de Tupinambarana, ser esse território especial, né? Até porque as coisas que eu posso responder estão muito mais para uma ideia mística do que acadêmica, né? Mas eu acredito sim que seja um lugar que as pessoas não pararam lá por acaso. Penso que pode estar ligado à questão mesmo de trânsito, né? Porque o Rio Amazonas é a nossa grande estrada, então essa passagem de Belém para Manaus, né, existem portos assim estratégicos e lá é um deles, né? Penso também que está ligado a ser um povo mais aberto em relação às outras comunidades, né? Se eu for comparar, por exemplo, o Baixo Amazonas, onde está localizado Parintins, a São Gabriel da Cachoeira, as pessoas são muito, no Alto Rio Negro, as pessoas do Baixo Amazonas são muito mais agregadoras. Numa fila do SUS, você faz amizade, a pessoa te conta a vida dela toda, né? Diferente de outras comunidades onde as pessoas têm muita dificuldade em comunicação. Isso talvez, acredito que seja um chamariz para que essas comunidades se fixem ali naquela região, né? Até porque quando eu falo da região de Parintins, eu não falo da cidade, eu também falo do município, né? Porque as pessoas, muitas dessas pessoas chegaram a trabalhar, eu esqueci inclusive de citar na minha fala, por exemplo, japoneses com guaraná, com castanha na zona rural, ao redor da ilha, nos rios de várzea, que talvez também seja um fator importante, porque a várzea é nutrida porque passa boa parte, né, 4 meses submersa, então as águas são muito ricas, né? Mas também é um problema porque depois vai para o fundo das águas, né? E também da comunidade judaica, como o próprio seu Elias que eu citei aqui, teve uma força muito grande também nesse ciclo de rios, aproveitou uma situação de um problema e de uma atividade muito forte chamada regatão, né? O regatão, as comunidades, as pessoas que moram isoladas, né? O meu vizinho é como se fosse daqui para o novo hotel, né? Então é muito longe. Então esse regatão, né, que era uma atividade econômica em sua máxima de judeus, né, levavam justamente, pegavam da comunidade banha de tartaruga, andiroba, copaíba, cipós e trocavam, né, com lamparina, querosene, terçado, facão, né, fazia esse comércio de troca muito importante. E foi uma troca fundamental para criar, inclusive, uma cultura material rica, né, dos espaços amazônicos. A casa cabocla ela tem essa estética da lamparina de Flandes, do terçado, do pote, uma estética que é resultado dessa troca. Sobre a questão dos cemitérios, né, eu acredito que por exemplo, comparado o cemitério judeu com o cemitério japonês, né, havia um cuidado muito grande da comunidade judaica com o seu cemitério. Toda vez que eu passava na frente, ele estava limpo, pintado e impecável. A Vila Amazônia, dos japoneses, ele estava completamente abandonado, né? Não se tinha mais referência dos corpos, porque as pedras, inclusive, tinham sumido, desaparecido do templo Haikaikan que eu mostrei. Hoje só tem as pilastras, né? Então, os japoneses eles dispersaram, né? Os judeus há um cuidado muito maior e acredito que são momentos como esse aqui, por exemplo. Eu saio daqui, né? Eu não sou da comunidade judaica, sou alguém que pesquisa boi, mas eu saio daqui com uma vontade de chamar o seu Simão, tio da Dani, chegar e conversar e apresentar essa demanda, né? De que precisa de pesquisa para falar sobre esse outro lado da ponte também, né? Dos judeus que estão no boi, no comércio, no movimento de cinema, ou em tudo aquilo que constituiu as culturas do interior do Amazonas.